Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um 360 da regularização de imóveis. Meu nome é Lucas Monteiro, eu sou advogado, estou aqui para te ajudar a dominar a regularização de imóveis sem processo judicial. Tá, hoje como vocês já sabem, é uma live mais tranquila, né? Uma aula mais tranquila aí, que nós temos a possibilidade de alguns advogados, caso não tenham interesse, de entrarem ao vivo comigo para uma consultoria, né? Perguntas que vocês querem me fazer, alguma ajuda que eu posso dar para vocês aí na regularização de imóveis, tá bom? Eu estava conversando com a doutora Noêmia, ela topou entrar ao vivo com a gente, eu escolhi ela aleatoriamente, uma pessoa que está bem participativa aí no meu canal do YouTube. Isso é muito legal, isso acaba até incentivando vocês aí a sempre comentarem, sempre participarem, né, aqui através dos comentários, que você pode entrar ao vivo comigo para tirar a sua dúvida e o seu esclarecimento, tá? Só uns recados rápidos aqui, antes da gente chamar a doutora Noêmia para essa participação dela aí. Pessoal, para vocês que estão acompanhando aqui meus conteúdos, está disponível já no YouTube as 7 partes do Caminhando pelo Provimento 149. Tá? Recomendo muito que você vá lá no YouTube ou aqui no Instagram mesmo e acompanhe esse conteúdo que está muito bom. A gente caminhou aí por todos os provimentos que se refere ao uso campeão extrajudicial, né, do provimento 149. Na semana que vem, na terça-feira, nós iremos caminhar pelo provimento 150, que vai ser sobre a adjudicação compulsória extrajudicial. Tá? Se você quer aprender um pouco mais sobre isso, esteja atento aqui aos conteúdos que eu tenho certeza que podem ser úteis à sua advocacia. Beleza? Doutora, deixa eu ver aqui se eu consigo te chamar, ou se você... Aqui, já mandei para você aí. É só aceitar aí que a gente conversa aqui. A doutora Noêmia está bem participativa aí, eu chamei ela para a gente bater um papo. Olá, doutora, boa noite. Boa noite, doutor Lucas, tudo bem? Tudo bem, e você? Tô bem. Doutora, muito obrigado aí por ter topado de última hora. Geralmente eu faço isso para, de fato, presentear mesmo alguns que me acompanham aqui, né? Alguns advogados que me acompanham regularmente. E eu vejo que você está comentando bastante lá no YouTube, né? Você andou Sim, assistindo alguns vídeos aí, eu achei bem bacana. Eu falei assim, vou chamar a doutora, se ela topar, vai ser bem legal. Uma forma de eu auxiliar vocês mesmo, né? Auxiliar, responder, estar à disposição aqui do que vocês têm para tirar dúvida. Tá bom? tá certo. É que eu Doutora, comecei a. antes da gente começar, eu só queria saber seu nome e de onde você fala, só para mim organizar. É Noêmia, Noêmia. isso. Eu sou aqui de São Paulo, da capital mesmo. São Paulo, capital? É, Mora aí desde pequeno? Ou foi por aí? não, moro desde pequena, É? toda a vida, só mudei de número. Ah, legal. Então você conhece bem a cidade. Conheço. Legal. Gosta Conheço daí? bem. Gosto, mas eu tô praticamente de mudança. Mesmo? Para onde? É, Litoral Norte. Comprei um imóvel lá e eu quero regularizar esse aqui para fazer a venda para poder mudar, né? E levantar algum capital, porque esse Olha imóvel só. que eu tenho, ele é um contrato antigo e para venda fica complicado se você não tem a escritura, né? Então por isso que Entendi. eu quero fazer extrajudicial, que eu acredito que seja mais rápido do que judicial. Entendi. Doutora, uma pergunta. Vale a pena vender só a posse do imóvel? Então, só a posse eu acredito que não vale a pena, porque desvaloriza muito, né? Aí, pessoal. Valoriza Além muito. de desvalorizar, não tem muita credibilidade. Quem me conhece aqui na região, tudo bem, mas e quem não conhece? Vai acreditar que o imóvel é meu? Vai. E também ter o valor à vista, né? Porque se ela não tem o valor à vista, ela não consegue comprar. Financiamento não comporta? Exatamente. Aí a gente pega em várias questões. Por exemplo, um eventual inventário, a gente não consegue regularizar isso. Não é- Aliás, não é que não consegue. Quando eu falo que não consegue, é porque dá problema, dá trabalho, né? E dá para inventariar a posse? Dá para inventariar. Mas é uma canseira, pagar imposto de posse, né? Se eventualmente a pessoa for comprar o seu terreno, fazer um financiamento, ela vai conseguir financiar um imóvel que é só posse? Não Não. consegue, o banco não aceita. Não Então, assim, aceita. a regularização de imóveis, ela está mais presente do que a gente imagina, né?
é uma realidade que o Brasil se encontra hoje, é até preocupante. A doutora sabe o percentual de imóveis irregulares que tem no Brasil hoje? Eu não sei. Aqui na região que eu moro, a maioria. A maioria. Doutora, o Ministério da Economia estima que é em torno de 60% dos imóveis no Brasil. É mais da metade. Então, mas eu acho que o que impossibilita um pouco, que trava um pouco, são os valores para regularização. Vamos lá. Você falou um ponto interessante, valores. Quanto que custa, vamos só fazer uma média assim, quanto que custa um imóvel em São Paulo? Um imóvel de 360 metros quadrados, construção de 80 a 90 metros privativos. Então, depende da região. Tá, Eu moro uma aqui, ó, eu região, moro aqui na Zona Leste, certo, sabe? fala da sua região aí, vamos lá. Próximo ao Shopping Aricanduva. Então, um imóvel de 360 metros, com uma construção de 100, está em torno de quê? De uns 400, 500 mil reais. Vamos colocar 500 mil, valor mais alto. Isso se ele tiver regularizado, correto? Não, eu estou falando sem Sem regularização. regularizar? Sem Tá bom. regularizar. E se tiver regularizado? Uns 800 mil. 800. Beleza. Vou colocar aqui só para a gente trabalhar. Olha, eu estimo que para regularizar um imóvel desse, no valor de 500 mil, a gente vai gastar aí mais ou menos uns 40 mil. De tudo. Pagando advogado, pagando ato notarial, pagando a luz campeão, extrajudicial. O que é mais caro? Não poder ter a livre propriedade de um imóvel que vale 500 mil ou pagar 40 e regularizar e vender ele a 800. Não, lógico, é Tá muito vendo, melhor regularizar. tá Mas vendo, depende da tá situação vendo que o financeira, valor, né? tá vendo que o valor às vezes nem importa. Tá vendo que o valor para regularizar é bem inferior. Né? Eu sei que isso trava muitos clientes, que eu já tenho no meu escritório. Muitos chegam a mim, querem regularizar e tudo. Só que na hora que chega nos valores, eles param. Né? Porque aí, o que eu já identifiquei, eu não sei se você já percebeu isso aí em São Paulo, de algum cliente seu. Na usucapião, nós temos que identificar do cliente o senso de urgência. Porque, por exemplo, você está passando por uma situação dessa, que você está com a urgência de morar em outra cidade, correto? Porque Sim, você comprou um imóvel lá. Então você tem um senso de urgência. Você precisa regularizar logo para você ir. Quando exatamente. o cliente não tem esse senso de urgência, eu já percebi que eles param, eles travam. Aquilo não é importante para eles naquele momento. Né? Então, de estratégias até mesmo de conquista de clientes, a gente tem que identificar isso. Às vezes não vai dar certo para o cliente regularizar mesmo, porque ele não tem senso de urgência. Eu já percebi muito isso. Mas beleza, a gente conversou aqui, falou de valores. Eu quero saber de você o que você tem para mim, o que você tem de dúvida, o que eu posso estar contribuindo com a sua advocacia, com os conteúdos que você já assistiu lá no YouTube. Queria ver o que eu posso estar te ajudando aí. Vamos lá. A teoria, lógico, a teoria é linda, é a prática que é um pouco cruel com a gente, né? Principalmente no extra. A gente percebe muito o tratamento. Então, se você comparece no cartório e você não tiver o conhecimento, por isso que eu estou buscando conhecimento. Às vezes você é obrigado a aceitar o que te falam, e nem sempre é aquilo que te falam. Se você tem o conhecimento, você pode até fazer uma argumentação mediante a não aceitação de um documento ou uma exigência que não esteja na normativa, né? Por isso que eu estou buscando conhecimento já para não travar nisso daí. Claro. E o que eu estou com um pouco de dificuldade, eu fiz essa pergunta, é na localização, porque esse imóvel, ele não tem escritura, ou não tem matrícula, não tem registro imobiliário, ele tem o IPTU. Então eu fiz uma pesquisa aqui em São Paulo, somente onde eu moro, pertencia ao 11º, depois foi para o 9º cartório, e agora está sobre o 6º. Fizeram umas divisões, até tal ano foi para um e para outro. E eu pesquisei nos dois. No 6º fala que não foi possível localizar porque as pessoas pegavam de qualquer forma, redistribuía. Me deu uma certidão, para mim é inconclusiva isso. No outro fala Qual que é o que nome
dessa certidão? Tem um título aí para a gente conversar? Vamos ver na prática como é que é a Não, certidão. ó, certifica a pedido verbal da parte interessada que revenda os livros a seu cargo. Não há elementos para certificar de modo a merecer fé se o imóvel situado deu endereço, cadastrado na prefeitura, acha-se ou não transcrito nesse registro. Ela não tem nome. Aí fica difícil, né? Então, não tem nome. Essa daqui é pesquisa pelo endereço, porque eu não sei o proprietário, lá atrás quem era. Então, eu fiz uma pesquisa pelo endereço e pelo número do IPTU. Perfeito. E aí, no momento que você foi lá no cartório, você informou que é a finalidade? Qual o fim que se destina? Informei. E eles falaram o quê? Então, aí ela falou que era isso. Ela falou assim, a pesquisa por endereço. A doutora pode pesquisar por endereço e pelo IPTU. E depois eles me mandaram pelo correio essa certidão, falando isso. Entendi. E nos demais cartórios, o que eles disseram? Então, aí no nono cartório fala que esse lote pode estar transcrito numa área maior e me deu o número de uma transcrição. E aí você pegou a certidão da transcrição? Não peguei a certidão. Não, eles me deram a transcrição inteira e no final fizeram esse resumo, dizendo que esse lote deve estar nessa transcrição. Mas assim, você chegou a pegar essa certidão da transcrição que eles mencionaram? Peguei. E não consta nada lá? Não, tem o número de vários IPTUs, tem o número da transcrição anterior e o número de vários contribuintes. Só que o meu não está aqui nesse monte que eles mencionaram. Tá. Na verdade, esse caso que você está falando é do seu cliente, né? Não é seu irmão, né? É o meu. É o seu mesmo? O meu. Ok. Então vamos lá. Em causa Porque própria, doutora. os meus clientes, eles fazem judicial, porque o custo é menor, né? E judicial, eles informam uma outra pesquisa. Não tem nada a ver com isso. Judicial, o preço, na verdade, é maior, doutora. Quanto Não, vale eu peço justiça gratuita. Justiça gratuita. Quanto tempo demora uma ação dos campeões em São Paulo? A da minha mãe demorou 7 anos, por isso que eu não quero. Olha aí. Olha aí. O que, Olha que o vale absurdo. mais? 7 anos. Ali, o que vale mais? Juntar um dinheirinho ali e resolver rápido ou aguardar 10 anos na justiça? Mas e o 7 anos? receio da pessoa gastar no extra e no final for indeferido? Não, mas que aí você tem que entrar no judicial. Claro, mas a gente tem que certificar de elementos. Né? A gente tem que fazer a pesquisa prévia, verificar a viabilidade e tudo mais. E aí a gente apresenta para o cliente. Claro que ele que vai decidir. Ele que escolhe, olha, quero entrar na justiça, quero extrajudicial. Mas enfim, nesse caso seu, doutora, que inclusive é em causa própria, é muito interessante, viu? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você recolhe o IPTU? Recolheu esses anos todos? Não, vem isento. Vem isento? E o IPTU está no meu nome. Qual Mas ele... a aplicação da isenção? Eu acredito que seja pela construção e o proprietário anterior já era idoso. Aí vem aqui, ó. Isenção pela Lei 15.889 de 2013, artigo 6. Já deu uma olhadinha no que é isso aí? Não. Não olhei, mas... 15.889. É lei federal, né? 15.889/13, que deve ser de 2013, artigo 6. Vamos dar uma olhadinha, fiquei curioso agora. Essas isenções a gente tem que tomar cuidado. Eu acho que é pela área construída. Eu tô achando que é uma lei estadual, não? Não é municipal, não? Que isenção de IPTU geralmente é municipal. Vamos ver aqui. Deixa eu só pesquisar aqui, doutora, a gente segue as orientações, tá? Olha, eu localizei. Essa isenção passou a vigorar a partir do exercício de 2014, incidindo sobre o imóvel cujo valor venal seja igual ou inferior a R$ 90.000 na data do fato gerador.
Perfeito. Então é sobre o valor do imóvel, então. Tá. Eu também localizei aqui. E é municipal mesmo, de São Paulo. São Paulo. Tem uma tabelinha aqui, né, que mostra. Opa, o artigo 6º que você está lendo? Não, é o artigo 6º. É porque aqui para mim consta que ele foi revogado pela 17.719 de 2021. Deixa eu ver essa lei aqui. Eu estou no site da legislação da Prefeitura de São Paulo. Da prefeitura? E aí fala assim, ó, dispõe sobre a planta genérica de valores, alterações da legislação tributária municipal, contra garantias e operações de crédito, fundo especial para a modernização da administração tributária e administração aposentada do município de São Paulo. Deixa eu ver aqui se fala a questão do valor. Enfim, dá uma olhadinha nessa lei aí, vou até 17.719. O que acontece? Por que eu te perguntei sobre a questão do IPTU? A gente precisa demonstrar uma vinculação sua, né? Que é o que a gente tem que está no seu nome, correto? O IPTU está no meu nome porque eu tenho um contrato. Perfeito. Primeira coisa é ter essa questão do... Você tem o justo título. Tem quanto tempo você está aí? Então, olha, o problema... Outro problema, Lucas. O justo título, a data dele está errada. A data aqui de 83, eu era menor, eu era uma criança ainda. Eu acho que na hora de fazer, eu nem percebi. Então, e era 93, na verdade? Não, era 95. Aí eu pensei, eu acho que eu não vou usar o justo título, eu vou juntar a documentação, que é a única moradia, que eu já estou aqui há 12 anos, eu tenho materiais de construção, as notas, água, luz, telefone, eu já reuni toda essa documentação. Então eu pensei em nem usar esse contrato por conta disso, porque eu acho que vai barrar lá na frente. Se for fazer a conta aqui, eu tinha 10 anos. Claro. Só para contextualizar para quem está assistindo, o que a doutora está falando é o seguinte, ela está querendo encaixar a uso capião dela na uso capião extraordinária com prazo reduzido. Que é quando ela não utiliza o justo título, mas ela tem mais de 10 anos de posse. Né? Que a extraordinária normal é 15 anos. Quando a gente não utiliza o justo título, ela dá para reduzir para 10, desde que ela tenha feito obras no imóvel ou tenha utilizado o imóvel para fins produtivos, né? Tenha alugado, feito alguma questão. Perfeito. Nesse caso aí, ótimo. Agora, sobre a questão do cartório, né? O que você já tem? Nós temos aí uma certidão inconclusiva de um cartório, nós temos a certidão de transcrição de outro cartório. Correto. Né? E tem mais alguma outra certidão de algum outro cartório? Não. Só essas duas. Só tem. Tá. Porque o que vai ter valor para mim tem que ser do sexto, que agora essa região como que eu vou dizer, é distrito do sexto. Então o que vale é a do sexto, né? Sempre. Não? Porque assim, a gente tem que entender o seguinte: pode ser que o imóvel, documentalmente falando, no cartório, ele ainda esteja no nome de registro de imóveis. Então, a certidão de procedência tem que vir no cartório que originou aquele registro. Embora a região de competência atual seja o nome. É o nome mesmo? Eu falei certo, doutora? Oi? Eu falei certo a questão do sexto, do nono aí? Isso. É isso mesmo? Perfeito. Isso. Só que no nono fala que já está bloqueado essa matrícula, porque pertence ao sexto agora. No final dela, que na última verbação, que foi em 85, fala que já está bloqueado, porque pertence ao sexto. E de fato pertence ao sexto ou ao nono? Não, agora não, é ao sexto. Era do nono, depois foi para o sexto. Então, lá no sexto, a certidão de transcrição é do sexto? Não, era do nono, que era o primeiro. Nossa. Então, você vai fazer o seguinte, você vai pegar essa certidão de transcrição, que é do nono, vai levar lá no cartório no sexto e falar assim, olha, essa aqui é a certidão de procedência da minha área, juntamente com o procedimento de uso capião, você vai conseguir regularizar seu imóvel. Porque daí você vai ter que apresentar, você não tem matrícula, você não tem metragem específica do imóvel, você vai ter que contratar um engenheiro para fazer contratei. Ele fez. Memorial?
Então, tranquilo. É porque assim, a gente tem que apresentar como se fosse um histórico daquele imóvel, quando a gente não tem matrícula, para demonstrar a origem daquele imóvel, tá? Então o imóvel estava no nono, com aquela transcrição, você vai pegar essa transcrição, levar lá no sexto e falar assim, olha, essa aqui é a certidão de procedência, e juntamente com a usucapião, nós iremos proceder à abertura desta matrícula com essa área específica que consta no memorial descritivo. Entendeu? Entendi. Basicamente é isso. Porque assim, aí ela pode falar assim, mas na certidão de transcrição tem uma área maior. Você fala, claro, correto, só que não tem matrícula dos outros imóveis. Eu quero a matrícula do meu imóvel. Daí o procedimento de usucapião, ele serve inclusive para a abertura dessa matrícula. Dessa matrícula, exatamente. Entendeu? Acho que tá tranquilo, doutora. É só organizar, fazer a petição inicial correto, juntar a documentação e, de fato, gastar um tempinho escrevendo a petição inicial. Para você demonstrar toda essa historinha que a gente acabou de falar aqui. Daí, se você quiser mencionar essa lei 15889, que fala da isenção do IPTU, e também a 17719, que eu acabei de olhar aqui, que houve uma alteração legislativa em São Paulo, né? Para a gente justificar o fato de não ter recolhido IPTU, porque o oficial pode questionar isso aí. Não sei se é uma prática comum aí, essas isenções, com imóveis valor mais baixo. Tem alguns que não pagam aqui na região mesmo. Entendi. Mas assim, nesse IPTU que chega para você, consta valor do imóvel ou não? Consta, mas não é esse valor que está falando na lei, não. É maior. Mas tem valor, sim. Tá, já vou te fazer um alerta, porque talvez o cartorário vai fazer isso, tá? O que ele pode fazer? Exigir que você pegue um valor atualizado de mercado por um corretor de imóveis. Uma declaração de que consta o valor. Sim. Tá? Para ele calcular os emolumentos da ata notarial e do registro de imóveis também. Porque se ele for calcular esse valor mais baixo, os emolumentos vão ficar mais baixos, entendeu? Pelo valor venal, né? Porque eu pesquisei pelo valor venal no site da prefeitura, que lá tem, né? O ícone valor venal. E eu estava me baseando por ele. Qual que é o valor? Se eu não me engano, é 240 mil. Mas aí é bem acima do valor da isenção, né? Então, bem acima. Você já foi na prefeitura? Não. Também se a prefeitura já te notificou, alguma coisa assim, não? Não. Tá. Bom, então, eu acredito que, tributariamente falando, a gente não vai ter problema, até porque o contribuinte ele não é obrigado a ir atrás do pagamento do tributo. É quem recolhe que tem que notificar você e falar, né? Então, assim, acredito que a partir da regularização, com certeza o IPTU vai vir cobrando a mais aí. Né? Porque e aí vai regularizar a área construída também, né? Porque é diferente. A área construída é diferente, é um pouquinho diferente do que está na prefeitura. Aí depois da regularização, você vai levar os documentos lá na prefeitura, até como forma de boa-fé mesmo, de atualizar eles no cadastro, tudo, porque não sei se vai mudar o número de inscrição cadastral, né? Não sei. Eu acho que eles só vão atualizar a área construída, porque já tem o número eu tenho o número da inscrição, consta no meu nome, só que a área construída vai mudar um pouco. Tá. Então tem que fazer essa alteração, né? Outra coisa, como já está construída aí, de fato, e nós não conseguimos hoje averbar essa construção, porque ainda não tem matrícula específica para esse imóvel, na sua petição inicial da usucapião extrajudicial, mencione isso, tá? Uma recomendação. Abra um tópico falando da construção, de que quando finalizada a usucapião extrajudicial, você providenciará a averbação da construção junto à matrícula do imóvel. Porque na usucapião não há como a gente presumir que há essa construção e já considerá-la dentro da matrícula. Vai ter que ter uma averbação depois, tá? Primeiro a gente faz o usucapião de tudo, consta ali a construção de forma ok, só que a construção formal a gente exige alguns documentos da prefeitura. E como a prefeitura não consegue emitir esses documentos antes da regularização, é preciso fazer isso depois. Que é a emissão da CND,
né, fazer um requerimento, juntar um cartório, apresentar os documentos aí que a prefeitura exige. Só abre um tópico mesmo e fala dessa construção que ainda será averbada na matrícula, tá? Entendi. Mas quando sai a matrícula, não vem, não tem lá a construção? Porque pelo menos o Tá. que eu fiz judicial, a matrícula tem o terreno e tem a área construída, que foi um perito judicial que fez, né? Então, tem a área construída. Foi? Judiciário diferente. Ah, tá. É porque aqui a gente está... Você que está apresentando a documentação. Os peritos que fizeram a avaliação do imóvel e tudo, todos eles são lotados de fé pública, né? E aí, de fato, isso já consta no bojo do procedimento e aberta tudo. No cartório, a gente regulariza o terreno. Daí a averbação da construção ela é posterior. Tá? Entendi. Verifica o cartório. Aqui no estado de Goiás funciona dessa forma. Aí em São Paulo, eu não tive um caso de campeonato judicial ainda. Então, não sei como que vai ser aí, mas verifica junto ao cartório. Também isso vai ser os seus menores dos problemas. Se chegar nessa etapa, é porque o imóvel já está regularizado e já está tudo certo. Né? Eu estou feliz já estou no lucro. É mil maravilhas. Mas assim, de hoje a gente já consegue destacar que você está com o caminho certo. Apresentar essa certidão de transcrição lá na sexta de imóveis, falar da procedência. Só que tem um detalhe. Você vai ter que pegar outra certidão lá no sexta de imóveis, constando que não tem imóvel lá. Tá? Que esse imóvel ele ainda não está lá. Você pegou uma certidão que ela está inconclusiva, correto? É isso. E foi basicamente fala... o resultado. Me parece que essa certidão que você pegou foi basicamente um resultado de uma busca. É isso? Eu falei a finalidade que eu queria saber se tinha matrícula do imóvel. Aí ela fez essa busca pelo endereço, já que eu não sabia o nome do proprietário. Ela fez pelo endereço que consta no IPTU. Aí aqui, ó, Lucas, no final, doutor Lucas, fala: ocorre a hipótese de só pelo indicador pessoal ser possível certificar. Todavia, foi verificado minuciosamente o livro de indicador real e planta fiscal da Municipalidade de São Paulo e não consta lançamento algum com referência ao imóvel com essa característica. Perfeito. Eles já certificaram o que a gente precisava já. Que é, de fato, a inexistência desse registro lá na circunscrição deles. É o que permite que nós façamos aí, no caso, aos campeões. Né? Tá tranquilo. Doutora, não, então acho que tá bem adiantado, viu? Dá pra gente já começar na petição inicial e você já ficar feliz aí. A petição inicial você já começou a fazer? Não, ainda não fiz, porque eu fiquei com dúvida. Assim, ó, a posse, se eu for utilizar esse contrato, eu era solteira, depois eu construí aqui e agora eu me casei. Faz 3 anos que eu sou casada. E eu queria fazer a posse como requerente, mas aí eu preciso da anuência do meu esposo. Aí eu fiquei em dúvida como que eu ia colocar isso na petição. Porque eu não preciso colocar os dois como requerente. O tempo maior é meu, ou não? Doutora, é o seguinte, sobre a questão da composse, ela é permitida desde que haja, de fato, o exercício da posse conjunta. Você pode ser a requerente e o seu estado civil ter casada. Não tem problema nenhum. Tá? Até porque a gente está falando de uma posse sua. O seu marido mora com você aí? Ele mora, mas nós nos casamos há 3 anos. Não, de fato. Havendo esse reconhecimento aí da sua propriedade, ele teoricamente vai ter direito a apenas a uma eventual... Eu estou trabalhando com hipóteses, tá? Porque a gente, no mundo jurídico, a gente já pensa lá na frente. Sim. No eventual acessório, ele vai ser herdeiro, né? Agora, no caso, ele não vai ter meação. Ele não tem meação. Sim. Porque, de fato, é como se fosse uma aquisição anterior. Bens particulares. Sim. E, de fato, é uma posse exclusiva sua, tá? Embora você coloque ele na petição inicial, pela data, tanto de entrada dele no imóvel quanto data de casamento, você é requerente e ele é apenas o seu cônjuge. Não apenas o seu cônjuge, mas assim, para fins da uso campeão, o imóvel é seu, tá? Tudo aquilo que vocês adquiriram após o casamento, dependendo do regime de bens de vocês, vai ser dos dois, se for parcial, né?
Agora, anterior ao casamento, é isso. Então você vai Mesmo colocar você. porque, se eu colocasse assim, eu posso atuar em causa própria, mas se ele fosse um requerente, tinha que nomear um advogado para ele, não poderia ser eu. Então, por isso que eu fiquei na dúvida, porque eu Por já que que não li isso. poderia? Oi? Por que que não poderia? Ah, eu acho, se eu não me engano, eu li lá no provimento. Quando Não, pode são ser. casados, ele tem que se nomear um advogado para ele, que não Não, poderia ser eu. pode requerer você para ele, tranquilamente. Mesmo que seja em causa própria. Você pode requerer para você ou para você e para ele. Ah, tá. Não tem problema não, tá? Eu tinha Então, assim, entendido que teria que nomear outro. não, não. Pode ser você mesmo. O fato de vocês serem casados não afasta a sua possibilidade de representá-lo como advogado, né? Até porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu li isso em algum lugar no provimento. O provimento dos campeão? Antes de ter essa alteração agora, que não mudou quase nada, né? Não, Mudou só o nome da lei, mas os artigos não tem. não tem. Não tem. Mas vamos lá. Então você vai colocar como requerente você, tá? E aí você coloca, qualifica ele como casado normal, sem problema. Entendi. Não tem problema. Quando, assim, quando for fazer a ata notarial, vai vir não é um tabelião, né? Ele vai mandar um auxiliar. Se os meus confrontantes, eles não tiverem firma aberta, ele traz as fichas para abrir a firma na hora ou não? Olha, isso é um procedimento muito específico de cada cartório. Tá? Você precisa verificar como que funciona aí nos tabelionatos da sua cidade. O que acontece aqui em Goiás? O tabelião ele agenda com o preposto, né, para que ele possa ir lá no imóvel e fazer essa diligência. E ele vai lá e você pode indicar que os confrontantes estão presentes. Ele colhe a manifestação de vontade dos confrontantes no momento da visita do imóvel. Então não há nem a necessidade deles assinarem a ata notarial. Pela fé pública do preposto que está lá na serventia, no imóvel, ele fala que, olha, comparece aos dias tais, juntamente mim, que fui ao imóvel, etc e tal, manifestando a sua anuência. Claro, eu falei que não assina, mas assina sim. Assina um documento lá, confirmando que ele está ciente daquele procedimento do escapião e concorda com o procedimento. Tá? Apresentando documentos originais, naquele ato ali, o tabelião ele tem fé pública para declarar que, de fato, aquela pessoa é ela. Né? Então, não há necessidade de reconhecimento de firma, nem nada disso. Naquele ato. Isso eu estou falando aqui em Goiás, tá? Não sei como é que é o procedimento aí no seu estado. Mas pode ser que o tabelião chame eles para irem ao cartório. É uma possibilidade, tá? Ou você apresentar declarações autônomas. Eu fiz, porém eles não têm firma aberta. Aí, para pedir para ir no cartório, aí já cria aquela dificuldade. Eu fiz a declaração, mas nenhum dos meus confrontantes tem firma aberta. Entendi. Certifica com o tabelião se ele eventualmente iria na sua residência abrir ficha deles. Não é comum, tá? Porque até é um serviço que vai ter um deslocamento, vai ter ali um gasto para sair do cartório, mas você pode certificar. Não custa nada tentar. Se de fato isso não for possível, colher a manifestação de vontade deles, você sabe o que vai acontecer? Serão notificados. Notificados. Se eles não responderem, o que acontece? Aceito. Só que aí o que eu recomendo aos meus clientes e aos meus alunos? Isso dá um certo trabalho, né? Porque vai passar ali um prazinho a mais. A gente fala de 15 dias, mas pode durar até mais, né? Então, o que é melhor? A melhor das possibilidades é já reconhecer logo aquela manifestação de que concorda com o procedimento seguinte, né? E dá tudo certo aí. Mas... E aí, doutora, mais alguma pergunta? Na planta memorial descritiva, é necessário constar que o imóvel está transcrito numa área maior ou não? Olha, lá na planta, o engenheiro ele vai utilizar das informações jurídicas que o cartório emitiu. Se tiver matrícula, ele vai mencionar a matrícula. Se tiver uma transcrição, eu acho prudente ele mencionar que trata-se de um imóvel
que pertence a uma transcrição de área maior, número tal. Não apresentou, tem algum problema? Não vejo nenhum problema. Até porque trata-se de uma situação bastante irregular, né? Então, é uma formalidade que o registrador ou tabelião de notas não vai verificar, entendeu? Não é competência dele certificar se a planta e o memorial descritivo está feito ou não em desacordo com o que determina a legislação. Qual é o objetivo da planta e do memorial descritivo? Identificação do imóvel do ponto de vista fático. Tá? Entendi. No desenho mesmo, tá? Localizado a rua tal, confrontando com o lote tal, metros de tal, frente, fundo, lado esquerdo, lado direito, entendeu? Esse é o objetivo da planta. Então, a falha nessa menção de uma eventual matrícula, eventual transcrição, não gera nenhum prejuízo. Tá? Tá certo. Doutor, então é isso. Aí você tem que fazer a petição inicial e já começar. Acredito que vai dar certo. Lembrando que a atualização de emolumentos todo ano, tá? Aproveita esse ano e faça esse ano que talvez você pegue uma tabela de emolumentos menor. Isso, eu tô para agendar, porque tem que agendar o comparecimento aqui em São Paulo, né? A gente agenda o comparecimento lá no tabelião, leva a documentação, eles irão analisar para depois vir o serventuário e fazer as anotações, para fazer a ata, né? Tira foto. Então, primeiro eu preciso agendar. Eu pensei que se eu levasse tudo, ele nem precisava vir aqui, mas eles têm que vir, né? No local, comparecer no local. Inclusive, eles vão tirar fotos do imóvel, né? E, assim, olha só para você ver, uma coisa que a prática faz a gente identificar algumas questões que, quando você está estudando, apenas estudando, você não observa. Eu achava que a petição inicial, isso quando eu comecei a estudar sobre o escorpião, eu achava que a petição inicial ela tinha que ser o primeiro documento a ser feito. Aí eu falei, nossa, mas se eu fizer ela primeiro, eu não vou poder mencionar a ata notarial. Eu vou poder mencionar alguns documentos que o tabelião me solicitar. Então, o que eu identifiquei? Eu, assim, pelo menos é o que eu faço aqui no meu escritório, eu recomendo meus alunos que façam dessa forma. E vou falar para você também, você vê aí o que você acha. Nós temos que fazer um requerimento formal ao cartório para que seja lavrada a ata notarial. E ao registrador de imóveis, a gente tem que fazer, de fato, uma petição inicial. Então, são dois momentos. Eu faço dois momentos. O requerimento ao tabelião de notas e a petição inicial ao registrador de imóveis. Na petição inicial ao registrador de imóveis, eu já estou com a ata notarial em mãos. Então, eu posso inclusive, mencioná-la na minha petição inicial, de folhas tais, do procedimento tal, de folhas tais a tais, temos a ata notarial constando, etc, etc, etc. Exatamente. Por que disso? O registrador de imóveis, a gente tem que, ao máximo, facilitar a vida dele, para que ele possa identificar o que está acontecendo e, o mais rápido possível, decidir aquela questão e o procedimento se encerrar. Ele pode utilizar a sua petição inicial como parâmetro de guia. Ele olha a sua petição inicial e vai analisar todos os documentos constantes naquele procedimento. Inclusive, eu não sei se você faz isso, mas eu já recomendo que faça. Na sua petição inicial, na última folha, depois das assinaturas e datas, coloca um rol de documentação apresentada. E o número das folhas que essa documentação foi apresentada. Por que disso? Isso vai ganhar um tempo para o registrador de imóveis. Ele vai analisar seus documentos de forma muito mais rápida. E a gente acha que isso não faz diferença, mas faz muita diferença. Ele olha o procedimento de forma diferente. Né? E uma questão que ele passaria ali uma semana folheando aqueles documentos, digitalizando tudo, ele pode analisar tudo em 2 dias. Só da documentação estar organizada. Sabe? Eu já vi que isso faz muita diferença. Então, recomendo que você faça no seu caso aí, para que instrua ele, né? Principalmente porque se trata de uma situação que tem algumas peculiaridades. A gente não tem inscrição de IPTU, você precisa explicar isso para ele. O imóvel, de fato, ele ainda não está identificado, né, juridicamente. A gente precisa criar elementos para que essa matrícula seja criada, né? Então, basicamente é isso. Acho que vai dar certo aí o seu caso. Vai. Eu quero que a doutora me fale depois, tá? Como é que foi aí, o que aconteceu. Pode deixar. Tá. Doutora, não sei se você está acompanhando, mas nós estamos aqui com um projeto Esse aqui é o 360 da regularização, né? Onde eu respondo perguntas, eu faço toda essa interação. E nas terças-feiras a gente tem
a questão da aula específica, né? Eu gravei 7 aulas, fica aqui, falo para você e para quem estiver assistindo no gravado e ao vivo, eu gravei 7 aulas específicas do provimento 149, que fala exatamente da uso do campeão extrajudicial. A gente esgotou todos os artigos, tá? Então tá ali mastigadinho para quem quiser estudar o provimento 149, que antigamente era o provimento 65, né? E na semana que vem, nós teremos aí a dedicação compulsória extrajudicial. Vou começar caminhando também, serão 7 encontros. Acredito que possa auxiliar muito aí quem queira né, atuar nessa área e tudo mais. Acho que vai ser bem bacana, estou bem animado aí. É pelo YouTube? Vai ser pelo YouTube e pelo Instagram. Porque não sei por que lá não notifica. Eu sou inscrita no YouTube, mas nunca vem notificação. Eu acabo assistindo depois. Na verdade, doutora, até uma questão que eu tenho que organizar. No meu computador não está fazendo transmissão ao vivo pelo YouTube. Por isso que você não conseguiu acessar pelo YouTube. Inclusive está gravando agora para o YouTube. Meu computador está aqui. Mas no YouTube não está dando. Ao vivo está sendo só pelo Instagram. Eu vou ajustar essa situação aí para te facilitar aí. Tá bom? Doutora, e te ajuda em mais alguma coisa? Não, já me ajudou muito, doutor Lucas. Meu? Esclareceu muitas dúvidas. É isso, fico contente. Doutora, recomendo que você... Já conhece o nosso e-book? Não, ainda não. Conhece não? Não. Então tem que conhecer, ué. Eu tenho um e-book que basicamente tem 107 páginas sobre uso campeão extrajudicial e a dedicação compulsória extrajudicial. Tá? Você vai no link da bio, aqui no Instagram. O primeiro link lá você vai ver que é esse e-book. Assiste o videozinho lá e você vai ver como que funciona esse e-book, quais as vantagens. Lá tem, inclusive, algo que vai ser muito interessante para você, que é o mapa de como é que funciona o procedimento de uso campeão e quais serão as etapas que podem acontecer. Se o tabelião fizer uma nota de exigência, o que acontece? Entendi. Se ela for indeferida, o que acontece? Se eventualmente você tiver que fazer uma suscitação de dúvida, como que você faz? Né? Lá, inclusive, tem todos os documentos necessários, além de toda a listagem do passo a passo dos 2 institutos. Tá bom? Recomendo que você dê uma olhadinha, caso seja vantagem para você. Tá bom? E eu ainda não atualizei para o provimento 150. Estou fazendo a atualização. Assim que ela ficar disponível, eu já vou lançar na plataforma. Mas quem já adquirir vai ter acesso ao grupo de WhatsApp, vai ter acesso ao material atualizado assim que eu disponibilizar. Eu vou olhar sim, vou ler com atenção. Tá bom? Obrigada, viu? Um abraço, obrigado pela participação, tá? Nos vemos num eventual encontro aí. Obrigada. Fica Ótima noite. Fica aguardando a sua atualização do caso aí, tá? Pra gente acompanhar. Vou falar, pode deixar, vou atualizar. Vai ser procedente. Deus quiser. É isso aí. Boa noite. Um abraço. Outro, Até mais. tchau. Pessoal, então é isso. Estamos aqui encerrando mais um 360 da regularização de imóveis. Hoje nós tivemos a participação da Noêmia, falando aí de um caso prático que ela tem lá na cidade de São Paulo. Tá? Recomendo que se você tiver algum caso concreto aí, seja seu, no caso dela, ela está atuando em causa própria. Mas se você tem um caso prático aí no seu escritório, querendo trazer para nós aqui para resolver casos práticos, pode trazer aí que a gente conversa, que a gente resolve. A gente conversou sobre bastante coisa sobre o caso dela lá. É muito importante isso. Tá? O estudo da legislação, ele é importante. Só que trabalhar sobre situações práticas também é fundamental, para que a gente possa identificar como, de fato, atuar naquilo. Né? A legislação ela te dá um conhecimento teórico sobre o que você está pretendendo fazer, mas é somente a prática que vai te capacitar para que você possa alcançar os objetivos que você pretende aí, que no meu caso aqui é que você domine a regularização de imóveis sem processo judicial. Tá bom? Estamos encerrando aqui então o 360 de hoje. Nos encontramos na terça-feira com a adjudicação compulsória extrajudicial, primeira parte desse caminhando pelo provimento 150 de 2023 do CNJ. Tá bom? Muito obrigado pela sua presença. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer responder você. Um abraço e nos vemos numa próxima.